galera, estamos começando o quadro Pode SESI, da Escola SESI Senai, um lugar onde vamos discutir assuntos do dia a dia de uma forma leve e sem enrolação. Estamos aqui hoje com o nosso diretor, Ricardo Robson, e ele vai responder algumas perguntinhas que a gente elaborou. Bom, nós sabemos qual é o papel de um diretor na escola, que é um papel muito importante e que é muito difícil também de lidar. E hoje a gente quer fazer perguntas para ele, para a gente entender melhor sobre isso. E aí, diretor, quais são os desafios, as responsabilidades que o diretor precisa enfrentar? Bom, aqui a Escola SESI, em Lusiânia, ela contém 2 diretores. Tem eu, que sou o diretor executivo, que é o diretor de toda a unidade, toda a parte administrativa da escola. E tem a diretora pedagógica, que ela cuida apenas da parte pedagógica da escola, né? Alunos, comportamentos e etc. A minha função nessa escola e o meu desafio nessa escola é colocar toda a estrutura necessária para o desenvolvimento de um aluno. Então é um grande desafio, porque eu tenho que lidar com os custos, com valores, com prazos de entrega, com credenciamentos, né? Então toda a parte burocrática para a escola girar, rodar de uma melhor forma, está sobre a minha responsabilidade. Diretor, quais foram as mudanças na educação de alguns anos atrás para cá? Quais foram os desafios, os maiores desafios durante essa mudança? Bom, eu estou na educação há 14 anos. Na verdade, já tenho 18 anos que eu trabalho com a educação de alguma forma específica. Na empresa já tenho 14 anos. E eu percebo muita diferença de alguns anos para cá. Hoje vocês têm mais acesso à tecnologia. Então a forma que vocês pensam é diferente da forma de 18 anos atrás. 18 anos atrás não tinha internet tão aberta para todo mundo, né? Então a gente fazia pesquisa nos livros, o próprio aluno ele não tinha uma mente tão pensante como a de hoje, tanto acesso à informação como hoje, né? Então eu me recordo que o professor estava em sala de aula, ele dava aquela aula, ele montava aquela aula, o aluno pegava aquela aula, levava para casa e o professor ele era o dono de todo o conhecimento. Hoje em dia, o ensino eu chamo de sala de aula invertida. O próprio aluno tem o conhecimento e o professor ele vai fazendo essa articulação para o aluno se desenvolver. Passando conteúdo para hoje. Por exemplo, eu vou dar uma aula de português. Vocês têm acesso ao YouTube com essa matéria, você já tem conhecimento sobre essa área, sobre esse conteúdo, já faz curso EAD, já tem acesso a muitas informações. Então vocês vão para a sala de aula já preparados. Então o professor ele precisa ajudar vocês a ter um filtro. Em contrapartida, o jovem de hoje, o aluno de hoje, ele é muito ansioso, porque ele tem muito acesso à informação e pouco filtro. Nós temos pouco acesso à informação e bastante filtro, né? Então teve um pouquinho essa mudança. Então o professor falava uma regra em sala de aula, todo mundo acatava. Os alunos nos viam na rua, parecia que estava passando alguém muito famoso na rua, né? O pessoal tinha aquela admiração pelo professor. Hoje fica um pouco defasado isso, não existe mais isso, né? Então o aluno ele tem um grande conhecimento, eu confesso, ele tem uma grande habilidade de gerir tudo isso, só que ele não sabe ainda o que é verdade e o que não é. Ele não sabe ainda, de fato, o que é. Então a função de um professor hoje é ajudar o aluno a ter filtro, ajudar o aluno a pensar, administrar o seu conhecimento, administrar a sua evolução e apoiar em tudo isso, né? Então os nossos alunos hoje eles são bem evoluídos, na minha época. Bom, nós sabemos que o SESI é uma rede enorme, é uma rede nacional. E como foi trazer o SESI aqui para Lusiânia? Bom, eu vim para Lusiânia pelo Senai. Eu era professor de elétrica, nós tínhamos um pequeno núcleo em Lusiânia. Quando eu vim para Lusiânia há 7 anos atrás, eu observei o potencial das pessoas aqui de Lusiânia. E eu lembrava do potencial do aluno do SESI, porque eu fui aluno do SESI também há uns anos atrás. Então eu imaginava assim, caramba, eu quero construir isso, eu quero trazer essa tecnologia para cá, né? O aluno que ele vai ter português, matemática, robótica, aulas de drone, aula de outras coisas específicas. Então eu comecei a criar 7 anos atrás essa ideia de trazer o SESI para cá e defender esse SESI para cá. Porque na minha cabeça ia evoluir muito. Eu penso muito naquela época, eu pensava bastante que o aluno ele não tinha tanta projeção na cidade. Ele terminava o seu ensino médio, ia para a faculdade lá em Brasília, mas não tinha algo que fazer vincular, ficar em Lusiânia, entender que Lusiânia pode se desenvolver também.
Então eu criei há 7 anos atrás esse projeto, junto com outros diretores, junto com muita gente, teve muita gente envolvida, e a gente quis trazer essa escola para cá, o SESI para cá, para a gente pensando nos alunos que iam estudar aqui, pensando nos alunos que poderiam se desenvolver e etc. Então foi uma luta muito grande, porque assim, não se traz uma escola desse porte, desse tamanho, fora Goiânia é a maior do estado. Então não se aplica isso, né? Então eu precisei fazer um trabalho, por exemplo, de comprovar que existia uma pesquisa geográfica, a gente fez uma pesquisa de mercado, isso há 7 anos atrás, 6 anos atrás. Então a gente fez várias pesquisas para ver se aqui era realmente o melhor lugar para aplicar o SESI. Então teve um grande trabalho de 7 anos, antes de mim ainda teve alguns trabalhos, mas eu, Ricardo, tive um trabalho de 7 anos. Então, para aplicar esse SESI para cá, não foi fácil, né? Comprovar que aqui era o melhor lugar, era a melhor cidade, por que Lusiânia e não outra cidade, né? Então, eu tive que provar tudo isso nesses 7 anos que eu estive aqui. E o investimento foi muito alto, né? Hoje está na faixa de 67 milhões, só que a gente ainda está fazendo algumas compras ainda, vai aumentar um pouquinho esse valor. Mas até a data de hoje foi 67 milhões. Diretor, nós estamos sabendo que o senhor ajudou o Rio Grande do Sul nas épocas de alagamento que tiveram lá, né, nas enchentes. Como foi essa ajuda ao Rio Grande do Sul? Quando alagou o Rio Grande do Sul, eu fiquei muito impressionado com a história. Eu fiquei muito comovido com a história. Eu pedi a minha unidade na época para me transferir momentaneamente para lá, para que eu pudesse dar um espaço, para que eu pudesse dar um apoio para as pessoas do Rio Grande do Sul. No primeiro momento foi recusado, o pessoal falou: Ricardo, você é apenas um professor, o que você vai fazer lá, né? E depois criou um projeto do próprio Senai Nacional para ajudar as unidades lá que também foram afetadas, né? Então eu trabalhei lá ajudando o Senai a reconstruir durante o dia, então eu ficava de 7 horas da manhã até 5 horas da tarde, e à noite eu me vinculei a uma igreja para atender as famílias, as pessoas. Então eu montava a cesta básica, entregava a cesta básica para as pessoas, limpava a casa, lavava as casas, tirava as lamas, né? Então eu atendia nos sábados e domingos 700 pessoas aproximadamente. Então as pessoas estavam muito fragilizadas. Foi um grande desafio que me emociona muito falar sobre isso, porque uma coisa é você ver o que estava na televisão, o que foi na televisão. Uma outra coisa é você experimentar. Então, por exemplo, os meus alunos lá, as pessoas de lá, eles iam para a escola com as roupas de doação que mandavam para eles. Então não tinha o uniforme do SESI, tinha a roupa que chegava da FARB, dos caminhões de doação. A água que a gente bebia, inclusive eu, era aquela água mineral que eram feitas pelos estados e mandavam para a gente. Então eu tive alunos lá no Rio Grande do Sul, que eles estavam lá ajudando, e a menina tinha perdido o pai, o irmão, o avô, e estavam lá estudando juntos, sabe? Então, ao mesmo tempo foi aquela força muito forte, mas foi um desafio muito puxado também, né? Foi uma coisa muito emotiva. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte de tudo isso, porque eu entendi que eu posso mais, que eu não sou só um simples professor, que a gente pode fazer algo a mais também, né? Então, só para vocês imaginarem, onde eu estava foi uma das cidades mais atingidas, foi a cidade mais atingida. Então a água subiu 35 metros de altura. Então, quando baixou, as árvores, elas estavam cheias de lama. Então era algo meio cinzento. As árvores não eram verdes, era cheio de lamas, né? Então a rua era muito suja, tinha muito sujo na lama. As pessoas, me emociona muito falar sobre isso. As 600 pessoas que eu acolhi, elas estavam muito emocionalmente muito instáveis, porque elas tinham perdido tudo, perdido as suas casas, e elas estavam olhando para mim de uma forma como se eu pudesse salvá-las, né? Então foi algo muito forte para mim, algo que me amadureceu muito. Teve uma criança uma vez que veio com a metade de um brinquedo, perguntando como é que poderia brincar. E eu sentei com ela no chão, no momento do alagamento e etc, né? Para me mostrar, para eu fazer a criança esquecer do que estava acontecendo em sua volta. Então eu criei uma brincadeira diferente para aquela criança. Então teve momentos muito difíceis, mas foi muito gratificante viver o que eu vivi no Rio Grande do Sul. Eu voltei de lá
uma outra pessoa, um grande homem. O emocional tem que estar muito preparado, né? No momento de uma crise dessa, a gente que vai fazer missão, a gente tem que ter ciência que a gente vai para cuidar. Então eu girei uma chavinha, por exemplo, assim, ó, chegavam famílias pedindo 2 cestas básicas, eu falava, não, você vai pegar só uma. E a mãe, ela falava assim, mas eu vou passar fome, eu não vou ter 2, né? Só uma, não pode, porque eu teria que dar outra cesta básica para as outras pessoas. Então eu tive que ser duro, firme, forte e ao mesmo tempo não me abalar. Vendo os corpos, vendo as coisas, né? A destruição. Então é algo que não dá pra, eu acho que em palavras não dá pra fazer imaginar o que foi aquilo, mas foi algo, presencialmente foi muito difícil, porque com o alagamento ficou muito, o clima ficou muito úmido, então eu tive muita crise de rinite, eu passei muito mal, e ao mesmo tempo eu não poderia ser mais um, né, afetado, forte, né? Eu tinha que me manter forte, né? Então as pessoas estavam totalmente desestabilizadas, e eu era uma das pessoas, um dos missionários que era instável, né, para poder cuidar de todo mundo, né? Então naquele momento eu girei a chavinha, eu pensei, eu cuido de mim depois, vamos cuidar da população, que foi algo muito bom, mas foi muito forte. Um grande aprendizado, né? Sim, eu acho que eu consigo falar que eu sou uma antes e depois do Rio Grande do Sul, é algo muito, muito especial. E como é a sua vida pessoal aqui fora da escola, seus afazeres, o que você faz? Bom, eu sou uma pessoa mais reservada, né? Mas normalmente eu gosto muito de conviver com pessoas. Eu tenho um abrigo de moradores de rua. Hoje eu tenho, no sábado e domingo eu fico no abrigo, então eu tenho 98 meninos que eu cuido. São moradores de rua que foram ficando velhos na rua e não tem mais condição de pedir alimentos, essas coisas, né? De fazer um bico aqui e ali, né? São assim, eles estão na sua fase final de vida e envelheceram na rua. Então eu recolho eles e a gente leva para um abrigo aqui em Lusiânia, eu e algumas freiras, e a gente cuida deles, né? A gente é a família deles, né? Eu não tenho família aqui no Goiás, né? Eu sou nordestino, eu sou do Ceará, então eu não tenho pai, mãe aqui, né? Dentro do estado, então eu considero os moradores de rua como se fosse minha família, né? Então tenho esses meninos de moradores de rua, mas eu gosto muito de fazer academia, de sair para barzinhos e conversar. Eu não gosto muito de balada, essas coisas, eu sou meio reservado, né? Mas eu gosto muito de conversar. Eu gosto muito de receber pessoas, fazer janta, né? Gosto muito de viajar também, né? Conhecer lugares novos. Eu gosto de tudo que me conecte com algo. Tem uma viagem que você tem especial, que você mais gosta de fazer? Bom, acho que a do Rio Grande do Sul foi uma viagem bem especial, porque eu sinto que eu vivi uma vida toda naquele local. O Ricardo Gaúcho, digamos assim, né? Naqueles meses que eu passei lá. Então foi uma viagem bem especial para mim. E eu acho que toda viagem é especial porque eu me conecto, né? Então, assim, eu tiro um pouquinho do Ricardo e eu me mergulho de fundo, né? Por exemplo, eu fui numa viagem bem interessante em outro estado. Eu comi a comida que eles comem, eu vesti a roupa que eles vestem, né? Então, eu acho que eu gosto muito de conhecer a forma que as outras pessoas pensam. É uma experiência muito legal, né? Eu acho que a gente viajar para turismo, a gente vai preparado, a gente volta, mas a gente sempre é a mesma pessoa, né? Eu gosto de ir para ver como que um nordestino pensa, como que um carioca pensa, como que ele vive, sabe? Então eu gosto muito de entrar na cultura para mim viver como eles vivem, né? Então toda viagem para mim é especial. Que bom. Enfim, professor não, diretor, foi isso. Muito obrigada pela atenção e vamos voltar mais vezes, lógico, né? E é isso. Contem comigo, eu queria falar que os alunos do SESI são muito especiais para mim. Eu acho que eu costumo sempre falar isso para minha equipe, que faltava alguma coisa no meu coração. E aí quando eu conheci todos vocês aqui do SESI, entrando aqui, eu falava, uau, eu estava esperando vocês. Então acho que toda a minha carreira eu poderia falar que eu sempre esperei vocês do SESI. E é um grande prazer ter a honra de ser o diretor de vocês. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de vocês me permitirem ser diretor. Eu acho que é uma via de mão dupla, entende? Não é o cargo em si, mas o próprio aluno aceitar eu como diretor, né? Então, eu acho que eu sempre esperei vocês, né? Esses meus anos de carreira, eu acho que cada aluno que entra, eu falo, uau, eu precisava conhecer ele, eu estava esperando conhecer esse aluno, né? E eu sou muito ansioso para conhecer os alunos que eu ainda não conheci, né? Ver os alunos que eu ainda não conheci, né? Os futuros que vêm, né? Então, eu sou muito feliz
por tudo isso que a gente está construindo junto aqui na unidade. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, diretor. Então, gente, esse foi o nosso quadro de hoje e fiquem aí para acompanhar os próximos que vai vir. Tchau! Tchau.